Oi. Oi, boa noite. Oi. Oi, boa noite a todos e todas. O CIPMOL realiza uma live em parceria, na verdade é o FEIMO que está realizando essa live, em parceria com o CIPMOL, tá? Aqui a gente tem duas professoras extremamente importantes, temos duas colegas que estão na luta em defesa da educação infantil. Professora Célia Regina Bastos, que é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e em educação especial. Ela também milita em defesa da educação há 18 anos e é assistente técnica pedagógica do município, da divisão de educação infantil do município, há 14 anos. Também é membro do Conselho Gestor do Fórum de Educação Infantil, FEIP, e do Fórum de Educação do município de Olinda, o FEIM. E participou também como redatora e coordenadora e formadora do currículo de educação infantil do estado de Pernambuco. Obrigada, Célia, por ter vindo. É um por prazer. estarmos aqui conversando, tá bom? É um prazer. E temos aqui a professora Marlene Burégio, doutora em educação, professora da Universidade UPE, com campus em Garanhuns, e que atualmente está também nessa militância sobre a educação infantil. Marlene é uma referência, faz parte também do FEIP, e está nessa luta também na formação dos professores de educação infantil, porque a gente precisa também formar nossos colegas. Meninas, obrigada, professora Célia, professora Marlene Burégio. Que bom que vocês estão aqui. E agradeço a todos que estão participando também. A gente demorou um pouquinho, teve um probleminha técnico, mas isso aí já foi resolvido. Tá certo? Vamos lá. Dia Municipal do Brincar. Olinda tem o que comemorar, é o tema dessa nossa conversa, dessa nossa discussão. Bem, vamos lá. De que brincar que estamos falando, professora Marlene? Boa noite, Luciane, boa noite a todo mundo. É um prazer muito grande poder estar aqui para conversar a respeito do brincar, né? Num tempo que a gente está tendo tantas coisas, né, pessoal? Tanta coisa para a gente se preocupar, né? E ter motivos para também se entristecer. Mas eu acredito que a gente tem motivos para a gente estar aqui, porque as crianças existem, porque as crianças continuam existindo, continuam nos desafiando, né, para que a gente se comprometa com elas. E eu acho que a gente precisa estar nesse dia aqui, aguerridamente, lutando por esse direito, para que as pessoas, gritando alto por ele, para que a gente possa conseguir as mudanças que se fazem necessárias, né? Aí você estava perguntando, Luciene, a respeito do brincar, né? Que é o brincar. O brincar é o território da criança, Luciene. O brincar é o modo de ser e estar da criança. O brincar é um fenômeno de cultura, né? O brincar é a própria forma da criança, é a inteireza da criança, né? O brincar, ele é um elemento diferenciador na vida da criança. E ele para a gente que é professor, eu acredito, pessoal, que o brincar ainda tem muita coisa para a gente se debruçar, né? Eu acredito que o brincar, ele é um tempo de aprendizagem para a gente. É um tempo eu acho que é um tempo um tempo de descoberta para a gente, né? É um tempo do que fazer, como diria Paulo Freire, né? O brincar é um tempo do que fazer para qualquer professor, no sentido de estudar, mergulhar, buscar saber mais a respeito da criança, né? E da gente mesmo, né? O brincar, para todo professor, é um saber da profissão dele, é um saber divisor de água em qualquer profissão, eu acredito, de quem trabalha na educação básica, mas na educação infantil ele é muito específico, né? Compartilha disso, você está há 18 anos nessa militância. Eu acredito que a gente tem uma vasta bibliografia nesse sentido sobre o brincar. Oi, Luciana. Sou eu? Regina. Bom, veja só. Primeiro, eu queria agradecer, né, imensamente a oportunidade de estar aqui representando as minhas colegas do Grupo Gestor do FEIMO, a quem eu devo muito respeito, né, e carinho. Para mim é uma honra poder estar aqui falando por elas, né, em nome delas. É uma responsabilidade muito grande também. Queria agradecer também a parceria do CIPMOL por ter aberto esse espaço para a gente poder estar conversando sobre esse tema que é muito caro para nós. E
como não poderia deixar de ser, eu quero agradecer imensamente a Marlene Burege por ter aceitado o nosso convite. Para mim, é uma honra, Marlene, porque além de tê-la como ícone, né, principalmente no que se trata a essa temática, eu sou de fato uma admiradora imensa, lhe acompanho há muito tempo. Você é uma militante, é uma pessoa que realmente luta pelas causas das crianças, e eu tenho um respeito e uma admiração imensa por você. Então, para mim, é uma honra podendo estar nesse momento aqui, conversando com vocês, né, sobre esse tema que é muito importante para a gente. Em relação ao brincar, o brincar, ele é um ato, né, ele é um comportamento, e que ele parte da iniciativa da criança de uma forma autônoma, e que é extremamente importante, né, nessa fase do desenvolvimento, nessa fase plena da criança, que é a fase da educação infantil, a fase de 0 a 5 anos de idade. Isso não quer dizer que o brincar não seja importante em outros momentos da vida, mas nessa fase é um momento primordial, né, onde esse brincar, ele fala muito sobre como a criança está no mundo, como ela interage com o meio, com o outro, como ela se percebe, né, como ela conhece desse mundo. Então, o brincar, ele, na verdade, representa tudo, né, do que é mais importante, fundamental da criança nesse momento. Desde 2016... Oi, complete. Pode falar, professora. Eu queria assim, dizer que, Regina, a honra é muito grande de você ter me convidado. Eu também sou muito orgulhosa assim, de ter você como companheira, né, de discussão, de encontros. A gente já se conhece, acho que já há um longo tempo. A minha admiração por você é muito grande, né? Você é uma guerreira, né? Você é uma das minhas, eu tenho muito carinho por você. E também agradecer, né, ao FEMA a confiança de estar me confiando numa discussão tão importante num momento desse. E é o sindicato que acolheu a gente com esse pessoal maravilhoso que está aí mediando, né, para que aconteça. Mas o que eu queria dizer, assim, para a gente falar do e dizer que é o território da criança, eu acho que a gente tem trilhado um caminho longo, né? Assim, com relação hoje a gente tem uma compreensão do brincar como um elemento da criança, como uma forma da criança estar no mundo, como a linguagem principal da criança, né? Mas eu fico pensando assim, eu penso que o brincar, para a gente dizer que é o território da criança, é porque o brincar, ele é um elemento que, quando a criança brinca, ela entra num lugar, num tempo que a gente não consegue medir, não tem medida, né? E aí, quando os adultos começam, muitas vezes os adultos querendo fazer o melhor por as crianças, muitas vezes eles tentam, de alguma maneira, limitar, cercear o brincar, quando eles propõem situações que para eles é o ideal, né? Mas não tem envolvimento. Então, o brincar ele tem traços distintivos, né? Que a ciência, eu acho que a observação da criança, né, ao mesmo tempo que a produção científica foi avançando, foi nos ajudando, acho que, a refinar o olhar, né? A gente pode dizer que o brincar ele está dentro de uma razão sensível. Quando a gente olha para o acontecer do brincar. E para a gente compreender esse acontecer do brincar, a gente pode entender que ele está numa razão sensível, porque não está no controle da gente. Está no desejo da criança. E para que a gente possa compreender isso, a gente precisa se reconectar com as próprias lembranças que a gente tinha de infância, com o que a gente alcançava no momento que a gente brincava, né? Mas, assim, eu estou dizendo isso porque a gente vê como os estudos da psicologia, né, ajudaram muito a gente a compreender a importância desse brincar, a importância da brincadeira, por exemplo, né? Quando a gente entende a brincadeira como um espaço por excelência do brincar, porque ali a criança alcança lugares, patamares que normalmente a gente nem espera. Então, a brincadeira é um lugar em que a gente pode ver a criança por inteiro, né? A brincadeira é o brincar em ação. A brincadeira são formas de a criança trazer a referência que ela tem do mundo, né? As referências que ela tem do mundo,
e trazer para uma realidade que ela está ali atuando, interagindo, transformando e nos mostrando. Eu acho fascinante observar a criança brincando, pessoal, e a gente perceber como a criança ela busca transformar as coisas, né? Como ela se transforma naquele ato e como ela mostra para a gente que é possível, né, a gente transformar. Então, eu acho que nós adultos, né, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho para esse olhar mais sensível para a criança e perceber quanto é intenso esse ato e como a gente pode se alimentar dele para acreditar que as coisas não são. Por exemplo, que a realidade que a gente tem hoje, ela não é, ela está sendo. A gente não tem nada perdido, o mundo não está acabado, né? A gente está vendo um momento de pandemia, um momento de muito sofrimento para a população do mundo inteiro, né? A gente também aqui. E as crianças, elas estão interagindo com todos esses elementos. E eu tenho certeza que na brincadeira elas estão tentando traduzir isso, essa compreensão, estão tentando administrar isso. E o adulto pode ser um grande parceiro nesse momento, né? Quando ele se preocupa, quando ele se organiza nesse sentido de olhar para essa criança que existe e que é real. Então, eu diria que os estudos culturais, quando trazem o brincar como fenômeno de cultura, ajuda muita gente a entender que o brincar ele vai se retraduzindo, vai sendo retraduzido pela criança nas interações que ela estabelece com os contextos sociais e culturais em que ela vive, e que esse brincar, ele não é uma coisa assim, ele mostra muito o que a criança pensa, né? E as formas de interpretação que ela tem das experiências que ela estabelece com os vários contextos socioculturais que ela vive. Então, a gente pode dizer que o brincar é um fenômeno de cultura, né? Se a gente for olhar pelo olhar dos estudos culturais, que tem tanto ajudado. Quando a gente olha para a sociologia da infância, a gente vê como a sociologia da infância ajudou para a gente entender o lugar desse brincar, né, como modo de ser estar da criança, né? Quando a gente vê que o brincar sendo reconhecido, sendo dito como direito, né, reconhecido como direito, a gente vê que isso não foi uma, como é que a gente pode dizer? Não foi uma decisão que aconteceu porque é direito da criança, porque o fato de a gente considerar o brincar como um direito já mostra para a gente que há uma compreensão de que o brincar ele é o elemento de construção primordial do desenvolvimento da criança, em todos os sentidos. Então, é direito da criança, porque é o elemento que vai fazer com que ela se humanize, é o elemento que vai fazer com que ela se constitua cada vez mais humano. Então, é direito, porque é próprio da criança, e porque, na medida que a criança brinca, ela vai avançando em outros patamares, né? Walter Cohen, ele diz que a criança, quando brinca, ela entra no tempo aiônico, né? Um tempo que não tem... A gente não pode medir, né? O Huizinga, a filosofia Benjamin, Walter Benjamin, Huizinga, eu acho muito interessante quando o Huizinga diz que o brincar é a própria expressão do ser humano. E quando a gente olha para a criança brincando, minha gente, se a gente fosse dizer assim, quais são as características do brincar? Bastava a gente olhar com um olhar mais sensível para a criança, o envolvimento que ela está ali, né? Para que isso aconteça, é importante que as pessoas compreendam que esse brincar que a gente está falando não pode ser aquele brincar compulsório, que tem um objetivo a cumprir. O brincar, ele precisa ter liberdade. É preciso que o adulto permita que a criança brinque, né? Para que ele consiga perceber tudo isso. Porque é o momento que ela está brincando sozinha, é o momento que ela tem essa autonomia de escolha da brincadeira, né? E ela está se relacionando, por mais que ela busque outros pares para brincar, inclusive o adulto, o mediador, mas que ela tenha liberdade, né, com esse brincar. E quando isso acontece, a gente consegue perceber tudo isso que você está falando. E assim, só dessa forma a gente consegue compreender, né, qual é a importância do brincar da criança. E qual é o papel da gente. Né? Porque quando você diz assim, o que ficou estabelecido, né, ao longo de décadas, é que a criança brincava de todo jeito, né? Mas o adulto, ele tem uma responsabilidade nisso. Ele tem uma responsabilidade quando ele se preocupa com o tempo, com o material, com o espaço, né?
Ele nunca vai conseguir definir o que é que a criança vai brincar, de que vai brincar, como vai brincar, quando vai parar. Mas ele tem essa responsabilidade de se comprometer para que esse brincar aconteça. Né? Comprometer. Agora, a grande questão... Diga, Luciane. Assim, foi muito fantástico o que vocês estão dizendo, porque remete até a lembranças do passado. Por exemplo, quando você fala do aspecto cultural da criança, no seu brincar, né? Eu lembro uma coisa que me deixou muito, eu acho que marcou muita gente, que era a criança no sertão, foi uma reportagem, uma criança no sertão brincando com ossinhos ali, naquela situação, e estava pegando ossinho, né, simbolizando o cavalo, o boi, né, os animais ali do sertão e toda aquela vivência. É muito rico mesmo. E a gente, eu fico me lembrando aqui daquelas cenas, eu acho que aquele documentário, do Território do Brincar. Eu acho que todo mundo deveria assistir aquele documentário várias vezes, porque as cenas daquele documentário, elas traduzem o que significa o brincar, minha gente. Né? O que aquelas crianças conseguem fazer, né? O brincar é aquela coisa do fazer, do refazer, do fazer de novo. Eu acho fantástico aquelas cenas, eu acho que quando as crianças estão construindo. E a gente vê também, ali eu acho que aquilo lá, Renata Meirelles, ela foi muito interessante o que ela fez. Porque ela mostra ali naquele documentário que o brincar tem universalidade. E que o brincar tem diversidade. Você acabou de falar, Luciane, quando a criança brincando no sertão, ela vai brincar com o que ela tem, com os elementos que ela tem da cultura dela. Mas muitas vezes, mas ali vai ter brincadeira de casinha, ali vai ter brincadeira de construção. Quer dizer, as formas de brincadeira, o modo de brincar é diverso, mas o tema da brincadeira, a gente vê que tem uma universalidade, onde a gente for. E aí, Marlene, é interessante você estar falando, porque quando tudo isso acontece, a gente consegue perceber o quão a criança ela é investigadora, né? Como ela tem isso dela. Através das brincadeiras, ela vai lá e testa e brinca, e aí percebe, né? Faz uma descoberta, e a partir daquela descoberta, ela inclui outros elementos. Então, isso é uma aprendizagem significativa. Isso a gente consegue perceber o quanto ela está dando sentido e significado a tudo que ela está, né, querendo descobrir e perceber. Então, essas descobertas, né, e esse movimento, que muitas vezes é importante que o mediador, o professor, o adulto que está lá perto, ele esteja próximo, né, comprometido, como você disse, e muito atento para perceber essas descobertas, porque são muito significativas nesse momento. Né? Através dela, a criança vai experimentando, e mesmo que ela não conclua, né, não consiga concluir a pesquisa dela, a investigação dela, mas ela está sempre ávida a querer descobrir mais e mais, porque é parte dela esse movimento de brincar, né? Essa investigação. E isso que é o rico, né? E o professor, como você falou, ele precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes ele atropela, né? Ele interpela, ele interfere, e aí, no sentido, claro, querendo contribuir, mas acaba direcionando, né, esse brincar para uma outra formatação, e que se perde, né? Essa coisa tão rica que é justamente essas descobertas e essa aprendizagem, esse desenvolvimento a partir dessa brincadeira. Interessante. Eu penso também, minha gente, que eu acho que por trás de tudo isso tem uma concepção de criança, sabe? Sim, tem uma concepção entendi, é verdade. Tem uma concepção do que seja ensinar, né? E tem uma concepção de criança. Porque quando a gente propõe um brincar que a gente está dirigindo, a gente está querendo que a criança dê uma resposta. E o brincar, não brincar, a criança dá várias respostas. Ela tem a condição de... Como você acabou de dizer, Regina. Nessa exploração, ela vai dando várias respostas. O dito brinquedo educativo, ele dá condição da criança dar uma resposta, que é aquela que se espera.
Pois é. E aí, muitas vezes, quando o professor ele direciona esse brincar, ele está focado, né, enfim, em um objetivo, ele acaba perdendo a oportunidade de enxergar todas essas respostas, né? Porque a criança ela é múltipla e ela expressa isso o tempo todo, né? Então, muitas vezes o professor que está, enfim, tem essa compreensão de que esse brincar tem que ser compulsório, tem que atender aos objetivos que é dele, né? Ele perde toda essa riqueza. É muito difícil, né? Porque, assim, é preciso que haja essa compreensão, essa construção na compreensão desse brincar que a gente tanto prima, desse brincar que é essencial para a criança, né? E que é aprendido. E que é uma riqueza. Regina, aqui no município, a gente tem uma lei de 6.004, 2017, foi criada uma lei do brincar. Né, foi comemorado ontem, dia 28, né, é uma semana do brincar, que a gente tem toda uma valorização do brincar. Olinda, ela tem o que comemorar? Luciene, eu acredito que sim. A gente ainda tem muitos desafios, tem muito que caminhar nesse sentido, mas eu acredito que o próprio ganho, né, de a gente ter conseguido instituir uma lei, né, que fale sobre essa temática, que chame a atenção, que convide as pessoas para pensar sobre a importância desse brincar, a gente já pode considerar que é um avanço, né? A gente precisa de muito, muito mais, mas a gente já pode considerar um avanço. Outra coisa que eu acho que a gente precisa, né, validar sobre brincar em Olinda é que a gente tem um grupo, uma equipe técnica de educação infantil que que aborda e trata essa temática com muito respeito e muito compromisso. Então, a nossa ação junto à rede municipal de Olinda, aos professores, educadores, ela na verdade, é orientada por esse eixo, que é tão fundamental e importante. Então, a gente vem sempre estudando, se aprimorando, né, pesquisando, para que a gente possa contribuir com a rede no sentido de que as pessoas compreendam sobre a importância desse brincar. Eu tenho muito orgulho de participar dessa equipe, né, que ela é uma equipe que tem muito respeito e muita lealdade sobre a questão da criança, não somente no aspecto do direito, mas do que é importante para a criança. E, assim, a gente tem realmente, já há muito tempo, trabalhado nessa perspectiva, e eu acho que também isso é um ganho. A prova disso é que a gente consegue perceber, sim, né, experiências potentes, riquíssimas, sobre brincar. No entanto, a gente precisa compreender, precisa avançar muito mais, né? Esse brincar, a gente percebe que ele não tem um olhar institucionalizado das políticas públicas, né? Isso é uma coisa histórica aqui, né? Então, isso dificulta um pouco, né, sobre essa questão, esse olhar sobre brincar. E existe uma preocupação, né, também, por parte da política pública, né, do município, uma preocupação muito grande com a antecipação da escolarização das crianças, né? E eles só conseguem perceber, muitas vezes, que a educação infantil é uma etapa que ela precisa ser preparada para o ensino fundamental. Então, isso, de algum modo, acaba interferindo, acaba suprimindo, né, muita coisa rica, muita coisa potente.
Então, assim, quando a gente fala que seria muito mais fácil se as políticas, né, educacionais do município, elas tivessem uma melhor compreensão a respeito desse brincar, a gente entenderia que os nossos espaços, né, os espaços que atendem as crianças de educação infantil, os materiais que são disponibilizados também para o atendimento da educação infantil, fosse na perspectiva da garantia desse brincar. E, infelizmente, certo, isso ainda está muito longe de acontecer, mas a gente precisa caminhar. Eu tenho umas perguntas aqui que eu queria jogar para vocês aí, colocar para vocês. Eu só queria complementar. Pode? Complemente, professora, fica à vontade. Veja, é porque quando eu também tenho uma experiência, eu trabalhei muito tempo em Secretaria da Educação, né? E eu tenho, minha admiração, eu acredito muito. As equipes de educação infantil, as equipes técnicas de educação infantil, pelo menos lá em Jaboatão, onde eu trabalhei. E o que eu conheço do que você faz, eu acho que a gente faz um trabalho assim, muito importante, sabe? Para que essa luta, ela vai ganhando fôlego, porque a gente resiste, né? Porque a gente compreende que o que está por trás é uma lógica mecanicista, é uma lógica reducionista, é uma lógica conteudista que a gente não pode se curvar, né? Eu fico pensando, minha gente, que nesse momento, que a gente está que é um momento histórico do ponto de vista do repensar existencial. Eu acho que todos nós precisamos assim, pensar onde é que a gente está, porque a vida se mostrou mais efêmera do que ela. A gente sabe que ela tem finitude. Mas vocês vejam que a gente está vivendo num mundo que a gente está vendo pessoas conhecidas. Essa pandemia, então acho que agora seria um ótimo momento para que as pessoas que podem decidir, por exemplo, os governantes, né, municipais, né, em todas as instâncias, não quero nem falar do coisa lá, mas eu quero dizer que normalmente as pessoas dos municípios são mais próximas, né? E a gente fica sem entender por que existe ainda tão forte, né, essa imposição das secretarias, né? O quanto isso maltrata tanto a equipe técnica como os professores, porque os professores avançam, eles estudam, e muitas vezes eles se veem completamente cerceados, né? Só que a gente começa também a lembrar que a criança mostra que as coisas podem ser mudadas, que a gente não pode desistir, né? Que a gente tem que procurar nas brechas, né? Mas eu queria muito que as pessoas refletissem, né? Eu não quero, não é um olhar ingênuo, mas é uma coisa que está acontecendo muito séria hoje, né, nesse momento, e que as pessoas precisam entender que elas precisam sair dos seus lugares, sair dessa zona de conforto, sabe? Porque o humano vale muito, não tem preço a vida, nem a vida das crianças, minha gente. Então, dentro de toda essa coisa, o que a gente está vendo, os horrores, os absurdos que a gente tem escutado dos municípios. Então, eu acho que é um momento de resistência mesmo, é um momento de luta, né? E vamos para frente, vamos ficar juntos. Mas diga aí, Luciana. Olha, tem uma pergunta aqui para vocês, de Vera Herculano. Gostaria de ouvir vocês falarem um pouco sobre a didatização da brincadeira pelo adulto. Olha, mas você, com certeza, você tem muito o que falar, viu? Eu acho que essa questão, sabe, parece que, desde que a gente começou a compreender que o brincar não pode se resumir, né, a um instrumento, a um meio, ele é um fim, a gente começa a estranhar isso. Mas, assim, essa didatização, ela acontece de várias maneiras, né? Ela acontece quando a gente transforma o brincar como meio de a gente dar conta daquilo que as pessoas esperam que a gente dê conta, né? Que é um currículo que as pessoas idealizam, em que as crianças têm que aprender os conteúdos da escola, e, para isso, elas precisam ser seduzidas, que elas não são, nem sempre elas são, na maioria das vezes elas não são, para cumprir as tarefas, né? É justamente a didatização do brincar, é você olhar para a criança como se ela fosse um ser parado, como se ela não tivesse toda uma compreensão de mundo, e como se o conhecimento ele se restringisse, né, a respostas já previstas. Quando a gente fala da criança, a gente não pode pensar nisso. Então, a didatização é uma violência, eu acho uma violência muito grande que a gente tem feito com as crianças, e muitas vezes a gente tem feito com os nossos professores. Né? Quando a gente... as ordens que chegam da secretaria, muitas vezes os professores têm que ter contato com as famílias,
tem que fazer coisa. Mas o que é que se quer com essas crianças, né? O que é que se quer quando se submete o professor, muitas vezes, a fazer coisas que ele mesmo não acredita, que ele sabe que não é por ali. Então, a didatização da brincadeira é você resumir, você cercear todas as possibilidades que o professor e as crianças têm, de crescer juntos, no sentido de aprender sobre a escola, sobre uma função social da escola, que é completamente diferente do que tem hoje, sobre o conhecer, o descobrir, o aprender, e resumindo isso em respostas únicas, respostas diretas, e que não tem ajudado em nada as crianças. Didatização é a negação do direito. O que dizer mais? Pois é, Marlene. E aí, infelizmente, a gente ainda percebe que é muito comum, né? Tem muita gente que compreende esse brincar, né? De uma forma didatizada, ou até mesmo para cumprir aqueles objetivos que estão lá expressos na base, né? Nos campos de experiência. E aí começam a pensar nesse brincar a partir daqueles objetivos e desconsiderando completamente a criança. Porque eu acho que, como você já disse ainda há pouco, é importante a gente saber de que criança é essa. É tão interessante que a gente consegue ainda hoje observar práticas que são tidas como práticas lúdicas e, enfim, do brincar, mas que são práticas e que a gente via há 30 anos atrás, quando a gente aprendeu. Né? E aí é importante refletir sobre essas questões. Como é que essa criança, como é que ela brinca, como é que ela lida com esse brincar? O que ela traz como elemento cultural? O que ela já sabe? Né? Então, muitas vezes, essa brincadeira didatizada muita criança diz assim, mamãe, você está me enganando, então, tia, você está me enganando, isso não é brincadeira, não, eu não quero brincar quando um jogo é dirigido, né, muito dirigido, alguma coisa, e elas percebem que ali não é uma brincadeira. Como quando elas não têm autonomia para reelaborar as estratégias da brincadeira, quando elas não têm autonomia para pensar diferente como é aquele brincar. Então, isso, na verdade, acaba fazendo com que essa criança ela esteja totalmente passiva àquilo que o adulto entende que é importante que ela veja, né? E acreditando que é por meio do brincar. Então, a gente observa que são equívocos muito, né, recorrentes, mas eu entendo também que é muito difícil para o adulto compreender desse brincar, que a gente tanto prima, que a gente tanto fala. Porque é importante que esse adulto, esse profissional que está lá com a criança, primeiro ele se desnude, né, de toda aquela carga que vem, né, aquela carga externa, cobrando dele sobre esse brincar didatizado, né? Sobre o que a criança está aprendendo nesse brincar. Então, são inúmeras falas, inúmeras que as professoras trazem, que a mãe cobra que a criança faça a tarefa, a direção, enfim. E, na verdade, para o professor que não compreende sobre tudo isso que você está trazendo para a gente, Marlene, sobre de que brincar é esse que a gente está falando, é muito difícil que ele consiga defender e falar sobre esse brincar. Né? Então, acaba que é uma outra questão muito séria. O que a gente observa muito é que a escola, as professoras, elas têm uma clareza, um entendimento sobre brincar, mas não conseguem defender e falar a respeito dele. Né? Não consegue dizer para a família sobre o porquê desse brincar, como ele acontece, o que ele é importante para a criança. Né? E isso se estende à direção da escola também. Por exemplo, a gente, nesse período de pandemia, fica muito claro para a gente
que quando a escola vem dizer que a família está cobrando a tarefa, porque o irmãozinho mais velho que está no fundamental está fazendo a tarefa e ele não está fazendo nada, então tem que ter tarefa. Então, fica muito claro que não existe, né, essa compreensão por parte da família de qual o papel da creche, qual o papel da escola para crianças, né? Então, isso é uma fragilidade que durante esse período agora de pandemia, isso está ficando muito claro para mim. E é importante que a família, que a escola, né, diretores, coordenadores, professores, eles consigam compreender, não somente compreender desse brincar, mas falar sobre ele. Né? Eles são os especialistas, eles que estão lá na ponta, eles que estão, né, lidando com todo esse processo. Eu fico pensando, sabe, você, na sua fala, sabe, Regina, porque, olha só, os pais realmente, o ideal que eles têm da escola, né, da função social da escola, mesmo na educação infantil, é que a escola tem que dar conta de ensinar o menino as letras, né, as palavras, né, os números, o menino tem que ensinar o nome dele, a escola tem que dar conta disso. Né? E eu também não estou querendo dizer que uma prática lúdica, a criança não aprenda, por exemplo, o nome dela. Agora, o que a gente está levando em consideração quando a gente está trabalhando o nome, está a identidade da criança, né? Está os gostos dela, está o reconhecimento do eu dela, e o nome dela é que a identifica. Então, assim, o que eu digo, que eu estou complementando a sua fala e concordando inteiramente com ela, é que eu acredito que falar uma escola lúdica, para a gente vivenciar e construir essa escola lúdica, né, onde a didatização do brincar ela seja banida, eu acredito que é um movimento, minha gente, que vai partir de algum lugar, eu acredito que tem que partir da gente mesmo, que é professor, mas a gente não consegue vivenciar uma escola lúdica com o antagonismo, por exemplo, da direção, da coordenação, é muito complicado. Porque mesmo quando a professora é mais sensível, eu digo num período normal, né, de aula, mesmo quando a professora é mais sensível, ela é muito solitária. Então, eu acho que a gente precisa pensar em estabelecer redes, sabe? Eu passei 24 anos em sala de aula e comecei a perceber que eu tinha que procurar, né, parceiros perto de mim, para criança. Não adiantava eu ter criança de 4 anos comigo, no outro ano ela ia para outra turma e seria uma prática completamente diferente. Então, eu sempre busquei ter parceiros na escola. Eu acho que uma saída é essa. E uma coisa muito importante é a gente começar a entender que a família tem o que dizer a gente. Também. Eu acredito que muitas vezes a gente está muito pronto para dizer à família, olha, é isso, porque o brincar é muito importante, seu filho precisa brincar, e a gente precisa mesmo se fundamentar para poder argumentar. Mas a própria família, o responsável, essa configuração familiar que a criança tem, aquelas pessoas, de alguma maneira, brincarem. Eu acho que a escola precisa se aproximar por esse viés, que é o viés da razão sensível, que é o viés da escuta, não é só da criança, a escuta da família, e a escuta na observação, no compartilhamento, sabe? Então, eu acredito que a família precisa se sentir nessa relação dialógica. Eu acho que aí, as cobranças, daqui a um tempo, pode ser que não sejam essas. Até porque, Marlene, o brincar, ele ainda é muito marginalizado, né? Ele é muito colocado ainda no lugar enfim, e que a gente observa que isso se dá também porque, à medida que as pessoas vão crescendo, amadurecendo, elas vão se distanciando dessa capacidade de brincar, dessa sensibilidade, vão perdendo muito isso. Né? Em função da rotina, enfim, do que é imposto, né, para esse sujeito, para essa pessoa. Então, vai se perdendo muito isso, e o que é muito interessante, quando a equipe técnica realizou algumas, né, formações e com a rede, normalmente a gente faz acolhimentos, né? Os acolhimentos que a gente costuma fazer no momento da formação, eles são na perspectiva dessa brincadeira, desse resgate. E é muito comum a gente ouvir depoimentos das professoras, das coordenadoras, o quanto elas se sentiram tocadas, né? E algumas choram, algumas trazem relatos assim muito fortes sobre
o que representa, né, esse brincar. Então, a gente consegue perceber que é muito difícil também para o adulto compreender esse brincar, da forma, desse brincar que a gente está falando. Meninas, acho que tem perguntas aqui. Deixa eu ver. O que realizar com a criança da educação infantil que está em casa, nesse afastamento social? Quais orientações? Você quer falar um pouco, Marlene? Eu acho que a gente pode falar, com tecnologia, né? Educação na tecnologia, são nos celulares. Olha, uma coisa que eu tenho que ter, assim, que é um objeto tem sido objeto de reflexão já há algum tempo, e agora muito mais. Né? Eu queria saber, assim, eu fico pensando como é que os pais têm se relacionado com essas crianças nesse tempo, porque está todo mundo os adultos estão muito, né? Não estão na sua rotina normal, porque não tem nada normal. Mas eu fico pensando, essa exposição que as crianças estão tendo nas mídias, né? Que elas, históricamente, já há algumas décadas elas vêm tendo e cada vez mais. O que isso vem concorrendo para que essa criança ela viva essa infância? Né? De que maneira, por exemplo, os brinquedos, né, de plástico, né, os brinquedos fabricados, né, por indústria, que é o que a gente tem visto muito, para que a criança tenha alguma coisa para fazer, então um brinquedo, de que maneira a criança tem ocupado o tempo dos pais, né? Como é que tem sido? Como é que eles poderiam qualificar melhor esse tempo, né? Porque eu acho que eles poderiam se admirar muito, eles poderiam e até gostar muito, se eles começassem a trazer a criança mais para perto de si, fazendo roda mesmo de conversa em casa com ela, a mãe, o pai, o responsável, a avó, não sei, a tia, conversar, resgatar um pouco essas memórias, né? Que a gente pudesse ser um pouquinho, ser conectivo, de se reconectar com a infância da gente, né? E contar essas histórias às crianças, né? A gente também se preocupar, a escola, minha gente, ela não pode, aliás, a casa não pode ser uma escola. Não é essa a função. Eu acredito que a gente não pode se curvar isso, os pais não deveriam se curvar isso. Mas acho que é uma boa oportunidade eles procurarem ver quem são mesmo essas crianças que eles têm, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, para que eles pensem em uma organização da casa que considere a escuta dessa criança, que considere que existe uma criança ali ávida, sabe? Para conversar, para brincar, para transformar. Eu acredito que toda casa tem objetos que a gente poderia organizar e deixar para o alcance das crianças, sentar no chão com essas crianças, conversar com elas, brincar de adivinhas, contar histórias, mesmo aqueles pais que, vamos dizer, não saibam ler, mas quantas histórias eles não têm de memória, né, para contar, quanto material que a gente pode ter na própria casa da gente que pode se transformar em brinquedo. Eu acho que o que a gente não pode fazer é continuar se curvando, né, em nome de uma comodidade que a gente precisa ter, sei lá, para ficar tranquilo, e esquecer que tem uma criança ali perto da gente e que precisa que a gente dê atenção a ela. Eu acho que é o momento a família aprender com a criança. E é o momento da escola se aproximar dessas famílias, não no sentido de estar dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. Eu acho que a escola até deve dizer, mas a escola também precisa escutar. Eu acho que o primeiro movimento, eu acho que agora, realmente, a gente está vendo uma realidade que está prevista na lei, né? Está prescrita na lei, vamos dizer que a educação infantil ela é de responsabilidade, né? da escola em complemento com a família, e agora é o momento de acontecer isso. Só que as formas de concepção dessa interação com as crianças não é para transformar a casa na escola, mas é para pensar nessa dimensão lúdica, que as histórias, que as parlendas, que as adivinhações, que sentar no chão, que mexer na farinha de trigo com água, aí ver o que é que sai dali. Eu acho que o pai, a mãe, o responsável, eu acho que seria o momento deles crescerem muito nessa relação com as crianças e aprenderem muito sobre elas. E nesse ponto, eu acredito que a escola poderia aproveitar isso maravilhosamente bem. Também aprendendo sobre os pais. Vai, pode ir. Eu penso, assim, na verdade, essa discussão, né, essa situação, ela já há algum tempo, aliás, já tem uns 2 meses, né, desde que começou, ela vem inquietando muito, né, a gente que faz parte aqui da educação infantil do FEIMO, a gente, no quanto FEIMO, que tem como objetivo estar incidindo em políticas afirmativas para a educação infantil, a gente se preocupou muito,
né? Porque a gente começou a perceber esse movimento de quererem trazer as atividades e as aulas remotas para a educação infantil, e isso deixou realmente todo mundo muito apreensivo, muito preocupado. A gente se organizou de modo para estar atendendo e orientando as pessoas que procuravam a gente, porque, assim, muita gente procura o FEIMO, querendo informações, querendo orientações, e também iniciou uma campanha para chamar atenção, né, sobre os cuidados, né, os cuidados essenciais, importantes, com a criança nesse momento. Porque o que se via logo, principalmente no início dessa pandemia, era que a criança, não existia risco para a criança, né? E sim para o adulto. E aí, por conta disso, a gente observava uma certa negligência em relação aos cuidados físicos, né? Adulto levando criança para todos os lugares, enfim, e principalmente no aspecto emocional, como se essa criança não estivesse percebendo tudo isso, né? Foi mudada a rotina dessa criança, ela deixou de ir para a escola, deixou de ir para a creche, ela deixou de ver, né, de estar em contato com a professora, ela muitas vezes participa de todo o movimento e discussão da casa a respeito de mortes, a respeito, enfim. Isso está sendo muito difícil, com certeza, para a criança, da mesma forma que está sendo para o adulto. E muitas vezes elas acabam sendo negligenciadas nesse cuidado, porque as questões são tão urgentes, são tão sérias, que a família, né, deixa um pouquinho de lado. Então, a gente se propôs, se organizou e fez uma campanha, né, chamada Covid-19, bicho-papão aqui não entra não. Então, foi toda uma mobilização que a gente tentou fazer para que as pessoas enviassem vídeos, enviassem relatos, né, fotos. A gente marcou um dia para que colocássemos nas janelas e nas sacadas roupinhas de bebês, objetos e brinquedos que remetessem a essa infância, para que elas pudessem perceber também, de algum modo, que elas não estão sozinhas e o quanto elas são importantes e especiais. E, além disso, também a gente está iniciando agora, né, com essa primeira live, uma série de lives que a gente já vem se organizando para que seja, né, realizada e atender às expectativas e a curiosidade das pessoas. E, assim, em relação à Secretaria de Educação, né, em relação à equipe técnica, a gente também vem há muito tempo pesquisando muito, conversando com os nossos pares, colegas de outros municípios, assistindo e estudando, né, sobre o que a literatura vem falando, os artigos, né, o que as pessoas que são especialistas como elas estão lidando com esse momento, e a gente, desde o início, né, foi solicitado pela equipe técnica materiais que pudessem disponibilizar para a rede, para que a escola, de algum modo, pudesse estar também disponibilizando para as famílias. Então, a gente pensou, né, pesquisou com muito cuidado, considerando, claro, obviamente, todos esses aspectos, né, de dificuldade que a gente está passando, e conhecendo a rede pública como a gente conhece, conhecendo a realidade das nossas crianças, a gente começou a pensar em portfólios, né, e foram encaminhados para a secretaria, para que daí pudessem ser oferecidas às crianças de uma forma sugestiva, né, de uma forma propositiva, nada que elas tivessem que cumprir, né, porque a gente entende que as famílias, elas têm, mais ainda estão passando por realidades muito difíceis, né, dificuldades, muitas perdas. Tem mães, famílias que não perderam seus empregos, não sabem nem o que vão comer no dia seguinte, né?
enfim, além também dos profissionais, dos professores, né, que vão estar mediando, professores, coordenadores e diretores que vão estar mediando esse processo, e que também a gente acredita que estão todos muito sensíveis e abalados com tudo que está acontecendo, que também tem pessoas nas suas famílias que foram acometidas por essa doença, né, enfim, e tiveram perdas. Então, a gente, considerando tudo isso, se propôs a fazer alguns portfólios com sugestões, possibilidades de brincadeiras, histórias, enfim, cantigas. A gente quis também que a família tivesse acesso a um acervo que a gente sabe, a gente conhece que muitas delas não têm. Né? Então, a gente pesquisou, a gente, com muito cuidado, com muito carinho, a gente vem trabalhando muito nessa perspectiva. Eu acho que toda a equipe muito engajada, muito preocupada de como isso está sendo, né, encaminhado para as crianças, como isso tem chegado para as crianças. E a gente também vem orientando e deixando claro que a gente, não só eu, mas as outras colegas da equipe, nós estamos sendo muito procuradas pessoas da rede a respeito dessas questões das atividades remotas, essa questão das aulas remotas, que não faz o menor sentido, né? Então, não são essas as orientações que a equipe técnica da educação infantil, ela acredita, que ela defende, e aí a gente vem trabalhando muito nessa perspectiva. Agora mesmo, essa semana, acho que terça-feira, foi encaminhado para a nossa chefe imediata, para que fosse, né, validado pela diretoria de ensino, mais 2 portfólios, e a gente sistematizou, porque a gente estava percebendo que a rede estava precisando disso, então a gente sistematizou as orientações que a gente já vem dando, né, sobre de como a professora, a escola, ela pode lidar, né, ela precisa lidar com as crianças nesse momento. A gente, inclusive, demorou um pouco mais, porque estávamos aguardando, né, o funcionamento do Conselho Municipal de Educação, o funcionamento da Secretaria Executiva, né, de Programas e Projetos em relação a essas orientações. Inclusive, a gente estava esperando que o Conselho Municipal de Olinda convidasse, né, a equipe para poder nos ouvir e falar um pouco do que e a gente poder contribuir de algum modo sobre essas orientações, mas como esse movimento não aconteceu, a gente, a pedido também, né, da Secretaria Executiva, a gente elaborou essas orientações e encaminhou na terça-feira, e eu acredito que até o início da próxima semana deve estar chegando na rede. Eu tenho mais uma pergunta para vocês. São muitas perguntas, mas vou ter que, né, o tempo da gente. Denise Tomás de Aquino. Gostaria de saber de vocês sobre este corte temporal que acontece entre o ensino infantil e fundamental. Onde fica um brincar no ensino fundamental? Eu acho que o brincar fica no lugar que a gente coloca a criança, sabe? Porque e também a compreensão que a gente tem de que quando a criança sai da educação infantil, ela deixou de ser criança e ela está adentrando em outro território, que é o território do conteúdo da escola. Fica lá. Então, assim, onde fica o brincar no ensino fundamental, ele vai ficar exatamente na compreensão que a gente precisa construir, que a gente tem tido, mas que a gente precisa ressignificar. Porque a gente está diante de criança, que as crianças continuam crianças. Né? Que eu acredito que porque a gente está pensando, quando eu começo a pensar assim, sobre a escola que a gente tinha, eu pensando para frente, que essa escola que a gente tem, que a gente nem sabe como é que será, porque a configuração vai ser outra, porque eu acho que, eu nem sei, mas o que eu podia dizer com relação à concepção, é que por trás disso está a concepção de criança e do que seja a criança da educação infantil e o aluno, eu acho que é a criança e o aluno. O aluno do fundamental acabou essa brincadeira, que agora é coisa séria. Uma coisa que eu estou me lembrando também aqui é que, mesmo na educação infantil, né, muitas vezes a gente faz essa separação. A hora do brincar e a hora do aprender. Né? Agora, pode parar, que agora não é hora agora a gente vai aprender. Agora é hora da tarefa. É hora da tarefa.
será que nessa hora será que quando a criança brinca, será que quando a gente oferece livros maravilhosos que a criança, a gente os livros que potencializam essa emergência da dimensão lúdica, será que quando a gente traz situações de aprendizagem que as crianças se envolvem, ali não tem o brincar, e ela também não está aprendendo, não. Será que na brincadeira livre também tem aprendizagem? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que trabalhar muito na cabeça da gente, das pessoas, né? Para começarem a entender que quando se brinca, se aprende, se desenvolve, se cria, e no ensino fundamental, e especialmente no primeiro ensino fundamental, as crianças têm sofrido muito. Né? Eu me lembro que quando eu coordenava o ensino educação infantil, e por uma imposição da secretaria, o primeiro ano. E como os professores resistiam, né, nós resistimos ao fato de ter, a gente queria que pergunta que significava, e pelo que a gente lembro muito de como era difícil para o professor. No primeiro ano, ali, a criança continua com vontade de brincar. Então, eu acho que o problema não é da criança, o problema tem sido da compreensão que a gente tem, do significado que a gente tem atribuído ao que seja primordial, né? Célia, você tem alguma contribuição? Eu acho que é muito, muito legal essa fala de Marlene, porque a gente consegue observar, né, um distanciamento tão significativo, né, entre a educação infantil e o ensino fundamental, que é muitas vezes assustador, né? E aí eu estou me referindo à realidade daqui, né, que é onde eu atuo há mais de 14 anos e eu consigo observar isso muito fortemente. E aí é importante, sabe, é muito interessante dizer que, como a gente iniciou a fala apresentando a lei do brincar, existem inúmeras leis que garantem, né, esse brincar. Desde a Declaração Universal dos Direitos da Criança, em 1959. Então, são inúmeras leis, né? A gente tem um marco, na verdade, legal, regulatório, que proporciona, que dá garantias desse brincar. E aí a gente consegue perceber que ele é muitas vezes relativizado. E eu consigo perceber também que é porque muita gente não conhece, não sabe desse direito. Assim, foi feita uma pesquisa em 2013, a Datafolha, que 80%, eu até anotei aqui, 81% da população se declara conhecer pouco, né? Ter pouco conhecimento sobre os direitos da criança e da Constituição Federal. E, assim, a gente tem um rico acervo, né, de documentos normativos que nos garante, que nos favorece e que nos permite ter esse compromisso, essa responsabilidade com a criança. O que Marlene traz aí, falando sobre a questão do compromisso, eu acho que isso é muito importante, porque, para além das leis que nós temos, que não são poucas, é preciso haver esse entendimento de quem é essa criança, né? Como é que ela aprende, o que é significativo para ela, para que eu, sim, possa garantir esses direitos, né, que são fundamentais e que vão repercutir na vida dela toda, né? Porque o brincar, ele traz dimensões que vai, com certeza, influenciar, né, na vida toda desse sujeito, dessa criança. Então, é muito importante ter esse entendimento de que, para além das leis, né, é importante que o professor ele assuma esse compromisso, ele compreenda e assuma esse compromisso com a criança, né? Porque as leis, se não tiverem essa ação do professor, né, esse comprometimento, elas são apenas letras mortas.
né? Então, não adianta também conhecer da lei se eu não me proponho, se eu não me abro para compreender, né? E tentar também aprender muito, porque como Marlene disse perfeitamente, o brincar, a gente aprende muito também sobre a criança, a gente aprende muito sobre o brincar. Então, é de fundamental importância que o adulto, que o mediador, que o professor, ele tenha clareza e respeite esse direito. Que bom. Célia, infelizmente houve algum problema com a rede de Marlene, né? Ela não está conseguindo voltar, mas né, a gente tem uma questão do tempo. Bom, a gente precisa finalizar, né? E eu deixo aqui o meu agradecimento, né, pela confiança, certo? Agradeço aos meninos que estão aí na comunicação, certo? O CIPMOL, para finalizar, eu vou dizer, a gente precisa entender a concepção mesmo de infância, de ser criança e do brincar. O CIPMOL está junto com o FEIMO nessa luta pela garantia do direito da criança. Muito parceiro. Exatamente, somos parceiros e vamos estar vigilantes. Entre nas nossas redes sociais, compartilhe qualquer dúvida, entre em contato com a direção. Temos até um informe extremamente importante do jurídico, para todos vocês entrarem, está em todas as redes sociais. E agradeço aqui um bom final de semana para todo mundo. Agradeço, professora Célia. Marlene, infelizmente, caiu a internet. Está voltando? Marlene, querida, a gente já tem um tempinho já. Marlene? O que foi que houve? Entendi. A gente já está finalizando, Marlene, porque o tempo da gente já está acabando. Aí, que bom que você voltou para a gente poder lhe agradecer pela confiança e estar aqui nesse debate com a gente. A gente aprendeu muito, eu particularmente aprendi muito, né? E vamos para as nossas considerações finais. Célia e Marlene. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, né? Em especial as companheiras do grupo gestor do FEIMO, agradecer a todos que estão participando, né, tiraram aí um tempinho para prestigiar esse bate-papo, que é tão importante, tão especial, ainda mais nesse momento. E queria dizer, né, na verdade, eu queria solicitar para que todos os profissionais que lidam com as crianças, né, possibilitem, né, uma forma de contato, porque as crianças precisam deste contato. As crianças vão se sentir muito mais acolhedoras se houver esse contato. É claro que é importante que vocês estejam sensibilizadas em condições para que isso aconteça. Mas é importante ligar para a criança ou passar um zap, uma mensagem, dizer do quanto elas são especiais, ouvi-las, né? Ouvi-las. Elas têm muito o que contar para vocês, elas querem falar sobre o que ela está fazendo na rotina dela, elas querem dizer, né, sobre o dentezinho. A gente recebeu, inclusive, uma experiência de uma professora, Bárbara, um beijo para você, Bárbara, me mostrando que ligou, conversando com as crianças, e aí a criança super animada, porque caiu um dentinho, outra mostrando do dedinho que machucou. Então, isso é extremamente importante. Ainda mais nesse momento que elas estão tristes, elas estão ansiosas, elas estão inseguras, com tantas incertezas. Então, acolham as famílias também, certo? Se for para chamar conselho tutelar, no sentido de contribuir com essa família, porque a gente sabe também que muitas crianças, elas sofrem, crianças, enfim, a mulher estão submetidas a violências, né, e a maus tratos. É verdade. É importante que a escola possa contribuir nesse sentido, para que possa orientem com famílias que não conseguiram ainda, né,
retirar o auxílio do governo federal, uma coisa assim, que se a gente puder orientar. Então, isso tudo interfere nesse momento, nessa relação, no vínculo, no momento que a criança está vivendo com o adulto e com o responsável, com a família. Então, se a gente puder contribuir nesse sentido, já é de grande valia. Aliás, eu acho que é o mais importante nesse momento, porque as pessoas estão, todos nós estamos precisando ser acarinhados, confortados. Né? Então, as orientações que a equipe de educação infantil formalizou, né, possivelmente deve estar chegando na próxima semana para vocês, é toda nessa perspectiva. É o que a gente pode oferecer nesse momento, considerando também as condições de acesso, né? E é importante dizer que a professora, para manter esse contato, ela precisa estar sensibilizada. Não adianta também impor que a professora entre em contato com a criança, porque não é disso que eles estão precisando. Né? Ela precisa estar inteira, ela precisa estar sensível, ela precisa estar disponível para que ela possa, de fato, agregar, né? Acolher. E, no mais, quero pedir também a todas e todos que, por favor, se cuidem, se resguardem, cuidem das suas famílias, das pessoas que vocês amam, cuidem dos seus colegas de trabalho, né? Acolham todos eles, né? Escutem, as pessoas precisam ser escutadas, as crianças precisam ser escutadas, principalmente nesse momento. E essas são as melhores memórias que adultos e principalmente crianças vão ter no futuro, certo? Um beijo grande, mais uma vez obrigada pelo espaço. Luciene, Marlene, eu não estou... Pode contar com a gente. Então, Marlene, um beijo também. Obrigada a todos que participaram. Beijo, Marlene. Caiu de novo. Beijo, Tchau, Marlene. gente. Tchau.